Estamos ao vivo, né? Olha, a Lilian já está assistindo. A Letícia. Boa noite, gente. Boa noite, vamos chegando. Lúcia, lá de Londrina. Deixa eu já compartilhar, fazer o trabalho, compartilhar a live no meu perfil. Isso. E o pessoal que vai entrando aí agora vai fazendo isso também. Compartilhando a live no perfil de vocês, que assim mais pessoas conseguem assistir a live ao vivo e assim pode ver e ficar sabendo, né? Estando por dentro das informações que serão passadas aqui. A Branca, querida, boa noite. O Dani, meu amigo querido. Olha! Boa noite pro Dani, pra futuro Lúcia, médico pra brilhante. Letícia. Dani, menino estudioso, estudante de medicina, cheio de qualidade esse rapazinho aí. Branca, que bom que você tá aí. Você atrasou 15 segundos. Hoje a Letícia entrou primeiro que você. A Letícia, a Lilian e a Lúcia. Todos com letra L entraram primeiro que você, Branca. Eu acho que foi uma questão de... de letra. De letra. Que legal. Isso aí, pessoal. Vamos chegando. Daqui um minutinho a gente começa a falar desse assunto tão legal que é a atividade física. A Valdecir e a Elisângela, boa noite, meus queridos. Boa noite, ó. A Yolanda, E a tia tá Landa, lá no... tia Landa tá assistindo no Instagram. Insta. Que legal, tia. A gente não vai desistir do Insta, né? A maior visualização é de longe o Facebook, mas a gente está começando a colocar no Insta também. Valdecir e Elisângela, boa noite para vocês que estão dando boa noite. A Branca disse que estava caminhando, Isso né, aí, Branca? isso Isso, aí, que legal. perfeito. Aproveitando que hoje, né, nós vamos falar sobre o primeiro E do Projeto C de exercício físico. A Branca tá cumprindo aí certinho, né? A Branca faz com as orientações. Sim. Regina Takashima, Oi, Regina. o seu Antônio Menezes, seu lá de Antônio, Paranavaí. abraço, que legal. Boa noite, gente. Olha a minha irmãzinha. Boa noite para vir pro Carlinhos, pro Davi, para todo mundo. Família maravilhosa. Legal, pessoal. Ó, a Cláudia Salvador, mulher guerreira, grande Cláudia. Boa noite, Cláudia. Vamos ver, olha o pessoal entrando lá no Instagram, que legal também, né? Ó, a Sueli Tioco. Isso. Deixa eu ver ali, ó. Às vezes borra um pouquinho as letras, a gente não consegue ler direito, né? A Maria Helena Betasa, querida. Ah, também. sim. Boa noite, legal, bem-vinda. A Vânia Hernandes está por aqui também. Vânia, querida. Boa Abraço, noite, Vânia. Vânia. Legal, pessoal, legal. Vamos chegando, então. Ó, Almira Amaral, seja bem-vinda. Boa noite, Almira. Legal. Isso aí, ó. A Ângela Romanin também Maria assistindo. Ângela, abraço. Que legal, hein, gente? Muito bom. Hoje é a penúltima live do ano. Nós vamos fazer uma hoje, depois outra na próxima segunda. Acho que dia 21, né? E aí Isso, a gente 20, para. 21? É porque hoje é dia 13, é dia 20 a dia próxima. 20? É. Ah, sim, então... Muito tá bom. certo. Maria Zalete, assistindo. Querida. A Sara Fedrigo. Abraço, Sara. Meu grande amigo Martim, melhor goleiro que eu já vi jogar. Cara, fantástico. Tive a honra de jogar com essa fera aí. Feria Mila. Mila. O Almir Luiz também tá por Almir. aqui. Legal. Abraço pra você. Muito bom. Muito bom, né? E já que nós estamos quase aí para começar, né, a nossa live, vamos agradecer a todos que participaram do programa do Neto, né, meu amor? Sim, os nossos amigos aqui da live estavam por lá, muito legal, né, muito participando bom. com aquele carinho de sempre. Gente, muito bom, muito legal mesmo. Muito obrigada, viu, por vocês estarem lá junto com a gente, compartilhando aquele momento que foi tão agradável, Foi né? muito legal. Ó, a Jane Zanata já vi por ali, boa Cláudia noite. Salvador também,
Obrigada sempre pelo incentivo. É vocês que incentivam a gente, viu, Cláudio? Com certeza. Muito bom. Bom, acho que já dá para a gente começar, né? Vamos sim, já estamos na começar hora. a falar. Então, dando continuidade ao projeto SEDE. Então, essa é a penúltima live do ano. Na live anterior, nós falamos sobre os males produzidos pelo sedentarismo. E, para complementar, hoje a gente vai enfatizar os benefícios trazidos pelo sedentarismo. É claro que é muito bom a gente falar sobre esses benefícios, porque eles são muitos, são fáceis de serem obtidos, e é um benefício para a saúde que a gente adquire por vontade própria, de forma ativa. Então, normalmente, a atividade física, as pessoas às vezes têm uma certa relutância em iniciar, mas quando começam e insistem, em pouco tempo elas notam que a vida para quem pratica atividade física é completamente diferente da vida daqueles que são sedentários. Então basta começar. Começando, você muda a sua vida, você muda o seu futuro, você muda a sua saúde. Então, lá vamos nós, né? Vamos falar dos benefícios. Eu vou começar falando pelos benefícios cerebrais e depois eu vou falando sobre os benefícios nos outros sistemas orgânicos. Na próxima segunda-feira, nós falaremos sobre as diretrizes americanas para a atividade física. Nós não temos diretrizes próprias do Brasil, então nós vamos utilizar na próxima segunda as diretrizes americanas. Existia uma de 2010 e agora tem uma reformulada, agora de 2020, e com uma mudança em relação à primeira. Então, aí na próxima segunda a gente vai falar sobre essas diretrizes. Então a gente vai orientar sobre que atividade fazer, em que momento fazer, né? Vamos tentar individualizar um pouquinho por patologias, para quem tem patologias crônicas, né? O que é realmente sedentarismo, se qualquer atividade física no dia a dia, mesmo coisas mais simples, mudam o futuro, mudam o prognóstico em relação a quem é totalmente inativo. Então, na outra segunda, nós vamos falar sobre isso. Bom, para o cérebro, a prática regular de atividade física, ela tem a característica de aumentar a frequência cardíaca no momento do exercício e isso melhora o fluxo de sangue para o cérebro. Esse aumento de fluxo, é claro que não é só para o cérebro, é para o corpo todo, mas para o cérebro é de particular importância, porque vai haver um fluxo de sangue com oxigênio abundante para algumas regiões, como o hipocampo, por exemplo. Hipocampo é uma área do cérebro que fica na parte mais lateral, que é responsável por memória, é responsável por capacidade de aprendizado. Então, para começar, já fica simples vocês entenderem que quem faz atividade física vai ter um hipocampo mais fortalecido. Isso significa que as pessoas que fazem atividade física vão ter uma memória muito melhor e uma capacidade de aprendizado muito melhor. Então, esse é um benefício muito importante. As pessoas que praticam atividade física, normalmente elas ganham em criatividade. Por quê? Porque elas têm mais conexões neuronais em atividade, têm um cérebro melhor irrigado, melhor oxigenado e, consequentemente, um cérebro que funciona muito melhor, né? A atividade física, durante a realização da atividade física, a gente tem algumas mudanças bioquímicas no cérebro. Então, existe o aumento de algumas substâncias, como, por exemplo, a serotonina. Nós já falamos em lives anteriores sobre a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que está reduzido na depressão e no transtorno de ansiedade.
Então, quando nós praticamos a atividade física, a gente acaba aumentando os níveis de serotonina. Então, a atividade física tem uma ação antidepressiva e redutora de ansiedade. Além disso, a atividade física também aumenta os níveis de dopamina, que é aquele neurotransmissor que também está em falta na depressão. E quando a gente eleva a dopamina, a gente acaba tendo uma sensação muito agradável, né? Uma sensação de prazer, uma sensação de ânimo. Então, a atividade física produz tudo isso no cérebro. Além de tudo, no cérebro também a atividade física faz com que aumente o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, e também a tal da irisina. Essas duas substâncias que aumentam quando nós praticamos atividade física, elas têm uma função importante no fortalecimento das conexões entre os neurônios. Então, as vias neuronais, elas ficam fortalecidas. Portanto, a nossa capacidade de raciocínio fica muito melhor, porque nós podemos ativar várias vias neuronais. E esse BDNF também é importante porque ele aumenta a nossa capacidade de regeneração celular. Isso mesmo, né? Aquele conceito de que cérebro não sofre nenhum tipo de regeneração, que uma vez que você perdesse neurônio, nunca mais recuperaria. Uma vez que você perdesse uma via neuronal, nunca mais você a recuperaria. Hoje a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque existem esses fatores neurotróficos, dentre eles o BDNF e a irisina. Isso significa que quando você faz atividade física, você perde menos neurônio com o passar dos anos. Então você vai tendo uma redução cerebral, que é natural da vida, mas essa redução de volume ela vai se fazer num ritmo muito mais lento. Então esse fator neurotrófico derivado do cérebro e a irisina que nós aumentamos durante a atividade física tem uma ação anti-envelhecimento cerebral, além de produzir muitos benefícios relacionados à melhora da memória, velocidade de raciocínio, o tempo de processamento dos estímulos que a gente recebe ao longo do dia. Enfim, fica um cérebro muito melhor funcionante, né? Fica um cérebro capaz de ter habilidades motoras mais finas e mais precisas. A atividade física transforma a vida das pessoas como um todo, e o cérebro é talvez o órgão que mais se beneficie do exercício físico regular. A atividade física também faz com que a gente aumente endorfinas. Essas endorfinas são substâncias que dão uma sensação de bem-estar. Por isso que quando a gente está fazendo nossa caminhada, nossa bike, nossa natação, nossa corrida, enfim, a gente tem, depois de um tempo de exercício realizado, a gente tem uma sensação de bem-estar, uma sensação de ânimo. E essa sensação agradável, gostosa, ela é produzida pelas endorfinas. Então, a atividade física faz com que a gente aumente as endorfinas circulantes no cérebro. Bom, além de tudo isso, se eventualmente você sofreu uma lesão cerebral, né, um trauma craniano, tiver uma lesão cerebral de qualquer espécie, se você até então é um praticante de atividade física, a sua capacidade de regeneração celular, sua capacidade de recuperação é muito maior do que em um sedentário. Eu vejo isso na prática diária, né, os pacientes que eventualmente têm lá um AVC, por exemplo. E aí a gente acompanha por anos, né? Então tem aquele que sempre foi sedentário e a recuperação é muito pequena. Aqueles que praticam atividade física têm sempre uma chance de recuperação maior. É óbvio que depende da lesão, depende do local da lesão, da natureza dessa lesão. Então existem vários fatores, mas certamente
a prática da atividade física é uma forma de aumentar a chance de recuperação se eventualmente nós tivermos alguma lesão. E quando a gente fala desse aumento da endorfina, essas endorfinas elas também têm uma ação analgésica. Então elas aumentam o limiar de dor. Então, por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia, que é uma dor no corpo todo, uma dor que piora a palpação, uma dor que piora quando a pessoa está mais estressada. A fibromialgia geralmente ela é associada à ansiedade, muitas vezes à depressão. Então, as pessoas que têm fibromialgia e praticam atividade física regularmente, acabam tendo uma melhora significativa. Inclusive, com a experiência que eu tenho já de 27 anos na neurologia, eu tenho muitos pacientes com fibromialgia, eu observo com o passar dos anos, aqueles que eu convenci a praticar atividade física, chega lá anos depois com pouca dor e uma boa qualidade de vida. Aqueles que são sedentários, a dor vai progredindo, vai aumentando com o passar do tempo, chegando a momentos em que realmente é muito difícil, o paciente vai ficando mais deprimido e mais ansioso e só o remédio não vai funcionar. Mesmo utilizando altas doses de medicamento, se ele é um sedentário, o resultado do tratamento vai ser ruim, na verdade. Por outro lado, eu tenho várias pacientes, geralmente são as mulheres que entendem mais a situação e que fazem as coisas direito. Eu tenho algumas pacientes com fibromialgia que se enveredaram para o lado da atividade física e, graças a isso, acabaram se livrando de medicamentos, exclusivamente pela atividade física. É muito importante salientar a necessidade da persistência. Não adianta fazer exercício físico por 1 semana, 2 semanas, 1 mês e falar, puxa, a dor não passou, eu vou parar. Não. Para você começar, para você que tem fibromialgia, começar a observar alguma mudança em parâmetros de dor, você precisa de pelo menos 3 meses de atividade física regular. Então, quem é persistente acaba melhorando as dores simplesmente pela atividade física, tá? Meu amor, parece que tem bastante boa noite aí, dá uns boa noites. Tem boa noite aqui sim, é claro que a gente vai falar com toda certeza, né? A Sara Fedrigo por aqui, Maria Zalete, a Ângela Vicentim também dando boa noite pra gente, Catarina Milk, Catarina, oi, Catarina. Ó. Aquele presente maravilhoso. Muito obrigado, que delícia. Tá? Aliás, a gente tem ganhado bastante presente. Agradecer a Michele Lázaro também, que deu uma cesta de Natal pra gente maravilhosa. Nós ganhamos bastante presente. A Heloísa Condo, querida, deu também presente. A Rose Clauso também. Muito obrigado, gente. Né? Muito gostoso esse carinho, viu? Sim, a gente aproveita tudo. Claro. Todos eles. Ó, a Natalina Faquete tá por aqui dando boa noite pra gente. Natalina é um exemplo. Desejando paz a todos. Natalina é um exemplo da atividade física. Natalina tá pedalando bastante, diariamente. E graças a isso não tem mais os problemas que tinha da neuralgia, que ela tinha problemas de coluna. Eu a atendi hoje. A Natalina está maravilhosa. Que bom! É um casal maravilhoso, é a Natalina e o Agenor. Adoro os dois. Que legal! Mas a Natalina se cuida mais que o Agenor. E Agenor, olha, vai puxãozinho de orelha aqui, ó, ao vivo em cores. Isso aí. Deixa eu ver, ó. A Jana Nunes, né, dando boa noite pra gente. O Marcelo Higino diz que tá puxando ferro na academia e vendo a nossa live sobre atividade física. Que legal! O Marcelo é da área, né? O Marcelo não sabe brinca da em serviço, não é bobo não, né? É extremamente inteligente, né? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Celeste Lourenço também tá por Celeste. aqui. A Mara e o Jefferson também, né? Legal, sempre abraço. participando da live. Olha só quem tá por aqui, a Fátima Grião Camargo
água. A Fátima Grião foi minha professora no segundo ano. A Fátima foi minha colega de turma. Pois é, que legal. Ela tá assistindo a gente lá de Jardim, Mato Grosso do Sul, perto de Bonito, aquela região linda. Que legal. Que legal, um prazer, tá? Tê-la aqui com a gente, viu, Fátima? Minha eterna professora. Que legal. Tão gostoso. Eu me lembro tanto dela na sala de aula e é muito gostoso. O Elton, nosso cunhado maravilhoso, está assistindo. Ah, o McGregor, lá de Curitiba, querido, sempre está assistindo. Aonde? Também. No Insta, meu amor? Sim, Eles a entraram Sirlene ali? Bai, querida. Que bacana. Olha só que legal, hein? Subindo a audiência do Insta aqui. Que bacana, gente. Gosto disso. Ainda é pouquinho, mas vamos lá, né? Não, a gente valoriza toda a visualização. Sim. Você quer ver se tiver, assim, sabe, aqueles acenos, corações. Às vezes fica tão bonitinho aquele negócio subindo na tela. Acho maravilhoso. Sim. Nosso prazer maior é pela qualidade, né? E não tanta quantidade. Porque como é um assunto sempre complexo e que exige raciocínio de quem assiste, é claro que a gente não vai ter uma infinidade de participantes, né? São só as pessoas mais inteligentes mesmo, as pessoas que se preocupam mais consigo próprias e com os próximos e que estão procurando meios de melhorar a saúde. É o que a gente chama de audiência de qualidade. Perfeito, né, meu amor? É isso aí. Deixa eu ver quem mais tá por aqui, ó. A Ângela Vicentim, ela tá dizendo que ela tá com um probleminha aí no tendão, né? Está com 50% do tendão do braço comprometido e o médico disse pra ela dar uma segurada no pedal, mas ela confessou aqui que tá difícil. Deve ser uma tendinite de supraespinhoso, né? E aí pro pedal realmente é ruim. Primeiro tem que melhorar bem. A Celeste tem um comentário aqui com perguntas que a gente vai guardar pro momento dos questionamentos, né, meu amor? O Roger tá dizendo, o McGregor, ele tá dizendo, o raciocínio serve como seleção natural. Sim! Realmente, né? Depois quando eu falo que a nossa audiência é de qualidade, né, meu amor? Né? Sim. Muito bom, ó. E a Ângela Vicentim tá dizendo, inclusive, que a Mamis tá vendo a live, né? Um grande beijo aí pra sua mãe, tá? Que legal saber que nós temos aí essa, né, participação especial também. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Adriana Tobias. Adriana Tobias, ela é esposa do Donizete. Do Donizete, seu amigo de infância. Sim, Donizete. Acho que eles estão lá no Mato Grosso. Eles estão lá pra região norte, né? Do país. O Donizete, meu amigo querido de infância. Ela tem filhos maravilhosos, né? Inclusive o Antônio, que foi um grande amigo do Caio de infância. Depois eles foram embora, mas fica aqui o nosso carinho. Muito bom ter vocês aqui também. A Fátima Laroca tá por aqui. Deixa eu ver. Querida, a Jacira Pizzi também dando boa noite pra gente. A Jacira fez uma colocação aí. Sim, né? ela tá dizendo assim, ó. Doutor, ando tanto no meu serviço que acho que não sou sedentária. Mas isso só é cansaço mesmo, que no final do dia sabemos que não vale nada. Jacira, então, na próxima live, na segunda-feira, que a gente vai falar sobre as diretrizes dos Estados Unidos para atividade física em americanos, a gente vai falar sobre isso. Esse conceito tem mudado. Tá? Toda a atividade que você faz, mesmo que não seja exercício físico, ela pode trazer um benefício. Tá? Então é melhor isso que você faz do que ficar sentado sem fazer nada. Mas na próxima live a gente vai discutir detalhes sobre isso. E a Adriana disse que é isso mesmo, né? Eles estão lá no Pará, em Novo Progresso. Isso, legal. Nossa, tá tão... né? A live hoje, ela tá assim espalhada regionalmente, né? Sim. A gente lá no Mato Grosso do Sul, lá no Pará. Que delícia isso, né? Que legal. Que bom, muito bom. E é isso aí, pessoal. Se quiserem mandar nos comentários, inclusive, de onde que vocês estão assistindo a live, a maioria das pessoas aqui a gente já sabe, né? Porque são nossos amigos, estão aqui com a gente, né? Todas as segundas-feiras de live, mas fica gostoso saber de onde é que tá vindo esse alô, de onde que tá vindo esse boa noite, né? A gente sente todo mundo mais próximo. Conceição, querida, Conceição é minha paciente há muitos anos, muito querida. Agora eu conheci a filha dela também, a Cleusa Russo. Legal. Então é isso, gente. Muito bem. Podemos continuar. Então vamos seguir aqui, né? Então, o exercício físico, a atividade física para o cérebro é algo fantástico, né? E aí a gente vai vendo aqueles estudos espetaculares, como o que eu falei ultimamente, né? Que na última live eu tinha falado para vocês
sobre um estudo mostrando que a atividade física reduzia a prevalência de câncer de mama nas mulheres. Né? Que coisa, aquilo ali repercutiu. Muitos pacientes vieram me perguntar, alguns colegas médicos me pediram a referência, porque realmente, olha só o que a atividade física faz, né? Quanto benefício, prevenção de câncer. E nas mulheres foi uma prevenção, assim, estatisticamente para lá de significante, né? Mas um estudo que eu vi muito legal também, que é recente, que ele foi realizado pela American Academy of Neurology, foi o seguinte: número grande de mulheres. As mulheres que se exercitavam regularmente, elas retardavam o aparecimento de declínio cognitivo em 10 anos, em uma década, quando comparadas com as mulheres sedentárias. Então, o que significa isso? As mulheres que praticam atividade física regularmente, elas protegem o cérebro de forma que vai demorar muito mais, uma década ou mais, para começar a ter uma alteração de função cerebral, uma alteração cognitiva, em relação às mulheres sedentárias. As mulheres sedentárias vão começar a ficar esquecidas, com distúrbio de raciocínio, com disfunção visoespacial, 10 anos antes das mulheres que praticam atividade física regularmente. Vocês imaginam o tamanho da diferença, né? Que remédio é capaz de proporcionar esse benefício? Nenhum, gente. Então é lógico, a gente fala aqui, ó, melhorar a qualidade de vida não depende só de um fator. Por isso que existe o projeto SED, né? Por isso que a gente tem até a nossa canequinha aqui do projeto SED. Por quê? Porque para você melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, você vai ter que atuar em vários aspectos, em vários fatores. Mas, se a gente fosse escolher só um, se a gente fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um fator do projeto SED para atuar, para a gente poder melhorar a saúde física e mental, qual seria? Sem dúvida a atividade física. A atividade física é a pedra angular de todo o tratamento que a gente for imaginar, das patologias já instaladas, desde que o indivíduo tenha condição de praticar atividade física, mas principalmente em relação à prevenção. Não existe nada tão importante quanto a atividade física para a prevenção de doenças. Agora que a Dona Dica está assistindo, vamos enfatizar isso. Dona Dica, legal. a atividade física é imprescindível. Se a gente quiser viver mais e melhor, né, com saúde, não tem como. O sedentário, ele não vai conseguir. Infelizmente, ele não vai conseguir. Tá? Então, esse estudo é muito interessante. Um outro estudo que eu gostaria de salientar para vocês também foi um estudo mostrando que o exercício físico ele melhora muito a concentração, o foco e a capacidade de raciocínio nos jovens. Então tem um estudo comparando o desempenho na escola entre aqueles jovens que praticavam atividade física regularmente e os jovens que eram sedentários. O desempenho na escola em relação à criatividade, à memória, à capacidade de resolução de problemas, o grupo que praticava atividade física teve um desempenho muito melhor. O que eu quero chamar a atenção para isso é que a atividade física ela é importante em todas as idades. Nas diretrizes que a gente vai falar na próxima segunda, que é um projeto americano, eles mostram, por exemplo, que as crianças, a partir de 3 a 4 anos que começam a se exercitar mais, elas vão ter um futuro, em termos de saúde, muito melhor do que as criancinhas que ficam mais tempo nos jogos de computador. Essas crianças que se exercitam desde tenra idade, elas vão conseguir ter menos diabetes, menos hipertensão, menos doenças cardiocirculatórias e provavelmente menos doenças que cursem com declínio cognitivo. Então, exercício físico é importante para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem e para os idosos. Todos podem conseguir benefício com a atividade física, tá? Bom,
Aí depois eu fiz aqui uma listinha do benefício para as outras áreas orgânicas do exercício físico, que são muitas, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Meu amor, mais uns boa noites. Meu amor, o pessoal aqui só se manifestando, né? Falando, por exemplo, a Adriana disse que logo que vier pra cá vai nos fazer uma visita. Legal, A gente, né, muito adoraria, bem-vinda. sim, com certeza. A Conceição Dias dizendo, inclusive, deixa eu ver aqui se foi ela, que agora aqui eu perdi, porque com o computador fica um pouquinho mais difícil para ver, mas isso mesmo, a Conceição Dias está aqui agradecendo a você por cobrar tanto a atividade física dela, e ela disse que agora ela está fazendo com mais frequência, né, com mais regularidade. A Luciana Botari aqui com a gente, dando boa noite. Luciana, a Loira Janotto também dando boa noite tá trabalhando com a gente. agora. Ah, é? Ó. Porque ela tá ali no comércio, trabalhando duro. É verdade, comércio agora aberto à noite, né? Por causa do final de ano. Muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lohane Teixeira também tá com a gente. Um abraço, Lohane. Eu vi aqui uma participante, agora eu não tô conseguindo ver como é para Judite Tesolin também tá aqui com a gente. Abraço pra Judite. Legal. É isso aí, meu amor. Muito bom. Legal, gente. Então tá, então vamos falar dos benefícios gerais para a atividade física, né? E não só para o cérebro. A Sara falando, isso mesmo, doutor, puxa a orelha mesmo, tem um mocinho assistindo, o mocinho é o Sidemar. Aí, Sidemar, fazer exercício físico, siga o exemplo da Sara. Eu adoro esse humor. Que legal. É um casal muito querido. Mas o Sidemar anda trabalhando demais e se exercitando de menos. Ela mandou um emoticon agora de uma risadinha. Eles são maravilhosos, os dois. Bom, então tá. Então vamos ver. Quais são os benefícios? Bom, primeiro, que eu acho muito importante, é que o exercício físico ele te ajuda a perder peso. É lógico que só o exercício físico não é suficiente, né? Além do exercício físico, a gente tem também que fazer uma dieta adequada, melhorar a saúde intestinal, a microbiota intestinal tem que estar adequada, enfim. Mas a atividade física vai ser aí o fator primordial para conseguir realmente perder peso, né? Perder peso é fundamental, né, gente? Nós já fizemos aí a live sobre a síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica... Olá. Pessoal do Insta está nos ouvindo ainda? Vocês vão falando aí para nós. Bom, então vamos continuar aqui. Aqui a Solange Betasa está assistindo, a Maria Helena Betasa está assistindo pelo Insta. O pessoal migra para o Face. É que geralmente quando toca esse aí ele fica ele fica mudo. Então, por favor, pessoal do Insta, se não estiver ouvindo, avisa, tá? Bom, então a gente estava falando da síndrome metabólica. Então teve uma live só sobre isso. A síndrome metabólica ela é caracterizada por um aumento de volume abdominal. Então, a gente sabe lá que as mulheres não podem ter mais que 88 centímetros de diâmetro abdominal e os homens não podem ter mais que... Olha lá, tá sem áudio. Tá, peraí, Sirlene, a gente vai recomeçar. Aqui tem que... No X. Encerrar. Descartar. Aqui. Isso. Vamos lá. Estamos de volta, tá? Desculpem aí, viu? Bom, então aí o indivíduo que tem esse aumento de volume abdominal, né, tanto o homem quanto a mulher, o que acontece? Esse volume abdominal, ele acaba uma inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica subclínica, né, que é aquela que está associada a um monte de doença. Então, se o indivíduo tem lá um aumento de volume abdominal
significativo, uma barriguinha, essa inflamação fica seguindo o indivíduo o tempo todo, de maneira que o indivíduo está sempre cansado, está sempre sem energia, geralmente altera a qualidade do sono e aumenta a chance de várias doenças. Então, é muito importante a gente fazer o possível para não deixar aumentar o volume abdominal, né? Então, a atividade física ela vai combater, né? A atividade física faria aí a ação contrária da cerveja, né? Enquanto a cerveja faz aumentar o volume abdominal e deixar o indivíduo inflamado, a atividade física vai fazer justamente o contrário, vai fazer a proteção contra essa inflamação. Então, essa é uma função muito importante da atividade física, a redução de peso e principalmente de diâmetro abdominal. Bom, a atividade física ela atua reduzindo a pressão arterial, né? Isso é fantástico. Então, às vezes o indivíduo comparece lá, geralmente está tudo associado, uma barriguinha elevada, um pré-diabetes, ou um aumento de resistência da célula à insulina, ou um diabetes, distúrbio de colesterol, pressão alta. Geralmente vem tudo em conjunto. E às vezes o indivíduo começa a praticar atividade física, melhora um pouco a dieta, ele começa a perder a barriga, a pressão começa a melhorar, a glicemia começa a melhorar. Então, em alguns casos, a gente consegue até uma reversão disso tudo e o indivíduo consegue muitas vezes ficar sem remédio ou com pouco remédio. E o exercício físico é fundamental para esse processo de reversão de um problema que, não fosse revertido, iria culminar com doenças cardiocirculatórias, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, para a pressão arterial, realmente a atividade física funciona muito bem. A atividade física muda muito o perfil do colesterol, né? Então, a gente sabe que remédio para colesterol, ele tem os benefícios e tem os seus riscos. E a gente tenta só usar remédio para baixar colesterol, triglicerídeo, em casos extremos realmente. Porque os remédios, eles podem produzir problemas a longo prazo, inclusive para a parte da memória. Então, muitas vezes o paciente começa a se voltar para a atividade física e ele começa, então, a corrigir esse distúrbio de colesterol. E aí a pessoa acaba se livrando do medicamento, ou às vezes nem precisa usar o medicamento. Então, quando eu pego um paciente que está com distúrbio de colesterol, de triglicerídeo, a não ser que seja um nível extremamente elevado, eu sempre dou primeiro a chance de mudanças de hábitos de vida. Então, de repente, se o indivíduo for se exercitar direitinho, for comer direito, for melhorar a qualidade do seu sono, então, aí ele tem um tempo de alguns meses e depois ele vai voltar para mim, trazer os exames e contar quais foram as mudanças que ele praticou. Então, muitas vezes a gente consegue não colocar remédio. Então, vocês vejam, né? E a atividade física é realmente a base desses cuidados, dessas mudanças. Tá? Bom, vamos lá. A atividade física ajuda a controlar a glicemia, isso é muito importante, né? Isso vale para os diabéticos, mas não só para os diabéticos, nem para os pré-diabéticos, mas vale para todo mundo. Porque quando a gente ingere os carboidratos de alto índice glicêmico, o açúcar, a farinha branca, a gente faz um pico de glicose no sangue. Esse pico de glicose no sangue, ele é acompanhado de um pico de produção de insulina pelo pâncreas. Isso vai acontecendo de forma repetitiva e a célula ela vai ficando resistente à ação da insulina. Então, cada vez que você come um carboidrato desses, o pâncreas tem que produzir mais insulina. E a célula vai ficando cada vez menos sensível à insulina. E o que acontece? Essa associação de aumento de glicose com aumento de insulina tem relação com aquela inflamação crônica subclínica que eu falo para vocês, que está por trás de um monte de doenças. Então, não é necessário você ser diabético para ter problemas com o açúcar. Não.
O diabetes é uma das manifestações da ingesta excessiva de carboidrato de absorção rápida. Mas muito antes do diabetes, você já pode estar fazendo um estrago cerebral pelo consumo do açúcar, tá? E das farinhas brancas. Quando você faz atividade física regularmente, você acaba tendo uma certa proteção contra isso. Porque a atividade física faz com que a sua célula fique mais sensível à insulina. Então você come o carboidrato, com pouca insulina que seu pâncreas produza, a célula já vai absorver a glicose. Então, eu e a Érica, por exemplo, a gente faz uma dieta legal. Mas quando a gente quer comer alguma coisinha fora do padrão, a gente faz isso no dia que pratica atividade física intensa. Então, no sábado, por exemplo, a gente pedala muito, porque no meio da semana a gente pedala o suficiente, né? Mas no final de semana a gente pedala muito. Aí quando a gente chega, a gente tem espaço ali para comer uma coisinha, né? Uma coisinha que normalmente a gente não come, como um doce, por exemplo. Então o exercício físico ele traz uma proteção, pelo menos parcial, contra os malefícios do açúcar no sangue. Mas mesmo assim, mesmo você praticando atividade física, é muito importante fazer a restrição dos carboidratos de absorção rápida, que é basicamente o açúcar de mesa e as farinhas brancas, e assim você vai diminuir a inflamação crônica subclínica e vai se sentir muito melhor no dia a dia, muito mais disposto, muito mais animado. Mas a atividade física tem essa ação, então, de ajudar no controle da glicemia, tanto para os diabéticos quanto para os não diabéticos. Bom, a atividade física, ela fortalece os ossos e as articulações. Isso é muito importante, né? Principalmente para o idoso. A atividade física, ela estimula a ação dos osteoblastos, que são células ósseas que aumentam a densidade do osso, né? Que absorvem, que trazem o cálcio para dentro do osso, e o osso fica mais denso, mais forte. Isso significa que o indivíduo de meia idade ou idoso que pratica atividade física regular, ele vai ter menos osteoporose. E se eventualmente ele sofrer uma queda, ele vai ter um menor risco de fratura, porque o osso está mais fortalecido. O sedentário já é justamente o contrário. O sedentário, ele fica com o osso com uma densidade mais baixa, ele fica com o osso menos calcificado, então em qualquer queda a chance de fratura é significativa. Além de fortalecer os ossos, a atividade física regular, ela fortalece também os músculos. No idoso é muito comum a gente ouvir a queixa de falta de força. Eu vejo isso quase que diariamente na clínica. Então os pacientes chegam e falam, doutor, eu estou com uma dificuldade enorme, eu estou fraco, eu vou subir uma escada, eu não consigo. Bom, lógico que aí a gente vai investigar, mas numa boa parte desses pacientes, o que acontece é que eles têm um problema chamado sarcopenia. Sarcopenia é uma redução do volume da célula muscular, dos miócitos. Então a célula vai enfraquecendo e a pessoa vai ficando mais fraca. Os anos vão passando e a pessoa vai se sentindo mais fraca. O idoso, o indivíduo de meia idade, o idoso que pratica atividade física, ele não vai ter esse problema. Por quê? Porque a atividade física vai fortalecer esses miócitos, vai fortalecer essas células musculares. Então, as pessoas vão conseguir ter mais força para subir uma escada, para fazer uma caminhada mais longa, para ter autonomia. Infelizmente, a gente observa muito um círculo vicioso do idoso falar, eu estou fraco, eu não consigo andar, vou ficar sentado. Aí ele fica mais fraco, aí ele fica mais tempo sentado, mais fraco, mais tempo sentado, com o tempo, mais tempo deitado. Então, eu conheço, tem vários pacientes assim, que são meio turrões, assim, falam, não, eu não consigo andar, eu estou fraco. Sim, mas está fraco justamente porque não caminha. E a gente não está falando de transformar o idoso num atleta, não, ele anda o que ele pode,
mas ele tem que fazer isso diariamente. Às vezes, poucos passos, que é o que ele consegue fazer, vai mantê-lo por mais tempo longe de uma cadeira de roda ou da cama. Vocês vejam como isso é importante. Então é muito importante isso, gente. O idoso ele tem que se movimentar. Caso contrário, ele vai fazer a sarcopenia e vai ficando cada vez mais fraco. Ele vai fazer osteoporose, vai fazer uma descalcificação óssea e rapidinho ele vai ter uma fratura de colo de fêmur ou de quadril que produz um sofrimento absurdo, né? Uma cirurgia invasiva, depois são meses deitado, para depois, com a fisioterapia, começar a mudar uns passinhos, né? Isso sem falar no risco propriamente dito das complicações de uma fratura desse nível, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante da atividade física é o fortalecimento do sistema imunológico. Então, quem faz atividade física tem um sistema de defesa orgânico muito melhor. Isso significa que, se o indivíduo pratica atividade física e pega uma infecção, seja ela qual for, o seu sistema tem uma capacidade muito maior de reagir de forma efetiva contra esses agentes estranhos, contra esses micro-organismos. Tá ficando mais claro agora, em que a pandemia deu uma folga para a gente, aí, pelo menos temporariamente, tá ficando muito mais claro observar que as pessoas que se exercitavam mais tiveram quadros mais leves de maneira geral. Inclusive, mesmo durante a pandemia, eu insistia muito para os meus pacientes não deixarem de se exercitar, que eles procurassem lugares isolados, de preferência em meio à natureza, e fossem fazer caminhada, porque eu nunca tive dúvida de que esse tipo de atitude fortalece o sistema imunológico e o indivíduo tem mais chance contra qualquer doença, inclusive contra o Covid-19. Bom, quem pratica atividade física tem um sistema de defesa muito mais equilibrado. Isso significa que a chance dele ter doença autoimune, que são aquelas doenças em que o organismo ataca, o sistema de defesa ataca o próprio organismo, como a esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, enfim. São várias as doenças que a gente chama de autoimune, que é o sistema de defesa atacando o próprio organismo. Quando o indivíduo faz atividade física regularmente, o sistema imunológico fica muito mais equilibrado e a chance desse tipo de disfunção diminui de forma significativa. Então vejam só onde a gente vai parar nessa discussão, né? Atividade física é fantástica. Atividade física muda a nossa microbiota, nossa flora intestinal. Quem faz atividade física tem uma tendência a ter uma proliferação maior das bactérias do bem, das bacteroidetes, que são bactérias que têm uma ação anti-inflamatória, de produção de vitamina, de produção de neurotransmissores. Então, são tantos benefícios, né? São tantos benefícios. Vamos ver, a última que eu coloquei aqui, melhora do desempenho escolar em crianças e adolescentes, né? O que a gente já falou. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Atividade física é fundamental, é tudo, é algo muito importante. Eu peço a vocês que se afastem do sedentarismo, tá? Levem isso a sério. Não tem um erro maior individual que a gente possa cometer em relação à nossa saúde do que sermos sedentários, tá certo? Então é isso, meu amor. Agora vamos ver se tem umas perguntas. Tem sim, tem perguntas. A Celeste, por exemplo, ela diz, né, compartilha com a gente que tem problema no joelho, que ela teve uma sequela na perna por causa do Covid, teve começo de trombose há uns 15 dias e ela está tendo dificuldade até para andar, mas mesmo assim ela está indo na academia e faz alongamentos 2 vezes por semana. Então nessa questão do alongamento que ela faz, ela pergunta, já serve? Celeste, tudo serve, tudo ajuda. E você está dando um exemplo legal para a gente aí, né? Mesmo tendo alguns problemas de saúde sérios, você está conseguindo fazer alguma atividade física. Isso é um detalhe no qual a gente vai bater na próxima live.
todo mundo consegue. É lógico que as modalidades de atividade física, é claro que a condição física de cada um, tudo isso vai interferir na escolha. Então, por isso é sempre bom ter o seu médico de confiança e discutir esse assunto com ele. O que eu posso fazer? Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes com artrose significativa, com desgaste na coluna ou com uma hérnia de disco, enfim. Esses pacientes, eles começam a fazer hidroginástica, que é um exercício sem impacto, e depois já seguem na hidroterapia. Eles começam na hidroterapia, aí à medida que eles vão melhorando, eles já seguem na hidroginástica. Então, o exercício físico é possível, né? A gente estava falando no programa do Neto, né? Até que tinha um espectador que era paraplégico. Puxa, mesmo para o paraplégico, existem exercícios adaptados que ele pode fazer. Então, é muito difícil, é quase impossível você ter uma situação em que você fala, você não pode fazer absolutamente nada de forma permanente. Não. De repente você tem algum problema que exija um sedentarismo, aí seria um repouso por um período. Mas é por um período. E logo depois o indivíduo tem que voltar a se adaptar. Retomar, né? E sempre lembrar que eu tenho alguns pacientes que falam, pô, doutor, mas eu ando, eu sinto uma dorzinha aqui e ali. Não tem jeito. A atividade física, ela acaba produzindo uma dor aqui, outra ali. E com o passar do tempo a gente sabe que aquela dor é, por exemplo, porque tem um desgaste ósseo. Então eu vou continuar fazendo o meu exercício, mesmo porque se eu insistir, até aquela dor ali acaba melhorando. A gente não pode desistir na primeira dorzinha que sentir. É claro, se o indivíduo tiver lá, por exemplo, uma angina, que é uma constricção de artéria coronariana no coração, ele é acompanhado por ter uma coronariopatia, aí é diferente, né? O indivíduo já fez uma cirurgia cardíaca, aí o cardiologista vai definir exatamente o que ele pode fazer. E aí vem o outro lado, é muito importante, antes de começarmos a fazer atividade física, termos uma avaliação médica. Isso é importante também, para saber, principalmente os atletas de final de semana. Eu já vi vários casos assim, de pessoas que não se exercitavam ao longo da semana, e chegava no sábado, eles iam jogar futebol. Aí corriam pra caramba e tal. Então eu vi coisas horríveis. Eu vi uma morte súbita e eu vi muita gente passando mal. Então, se o indivíduo quer jogar um futebolzinho de final de semana e ele já tem lá uma certa idade, tudo bem, ele pode jogar, mas o que ele tem que fazer? Primeiro, passar por um check-up cardiológico para ver as condições do coração. E depois começar a se preparar para essa atividade física mais intensa do final de semana. Então o indivíduo durante a semana ele faz caminhada, ele faz esteira, ele faz alongamento e aí ele vai jogar o futebolzinho de sábado. Isso é seguro. Agora o indivíduo que não faz nada, então a gente vê histórias muito tristes e tem um padrão. É um indivíduo que trabalha a semana toda, ele tem uma barriguinha, um aumento de volume abdominal. Ele joga o futebol dele no sábado numa intensidade forte. Depois, quando termina, o que ele vai fazer? Adivinha? Tomar cerveja, aumentar o seu volume abdominal. Ou seja, aquele exercício ele passa a quase não ter nenhum valor em termos de proteção para a saúde. Porque o indivíduo, logo em seguida, ele já se enche de caloria vazia da cerveja, aumenta o volume abdominal. E aí ele vai embora, chega em casa, ainda briga com a mulher porque chegou tarde, aí fica estressado. E passa a semana toda trabalhando. No outro sábado ele vai fazer vai ter o mesmo comportamento. Então o indivíduo vai se autodestruindo e aumentando os riscos para ele próprio, de no momento desse futebol ele poder passar mal, ter uma insuficiência coronariana, um pico de pressão alta, uma alteração de glicemia e passar mal ali no meio do jogo, como eu já vi algumas vezes. Complicado, né? Ó, Solange Betaz aqui com a gente, dizendo que foi fazer Solange, caminhada. querida, que deu o óleo de coco sem sabor pra gente. Foi a Solange? Foi a Solange, querida. Muito que obrigado. Que legal, Solange. que bom.
expectativa para ele, né? A gente vai estrear. Ele. A Eliane Cândido também dando boa noite aqui pra gente. Eliane, que eu já falei, tá andando só com o cachorro dela lá na ciclovia. E o cachorro anda devagar, porque tem que eu já dar uma voltinha vi. com o cachorro, depois deixa o cachorro e aí vai caminhar de verdade, né? Eliane é muito querida. Abraço. A Janaíne Pinetti também tá por aqui. E ela tá dizendo assim que a atividade física ajuda muito na ansiedade também. Ela até comentou com a gente que toma alguns remédios, né? Mas que aí ela deu uma parada, que tá fazendo academia, tá fazendo a prática da atividade física e ela achou que ela melhorou muito no aspecto da ansiedade com isso. Essa é a regra, né? É isso mesmo. É porque bacana. o que os remédios para ansiedade fazem? Né? Eles aumentam o nível de serotonina, de dopamina. A atividade física faz isso também. Tá? Eu não estou aqui pregando que quem tem ansiedade, depressão, jogue o remédio fora e vá só para atividade física. Não. Porque muitas vezes é necessário o medicamento, sim. Mas a atividade física, ela atua como um coadjuvante. Né? Então, é claro que depois de um tempo, o psiquiatra, o neurologista que estiver acompanhando, ele pode, se o paciente estiver bem, está praticando atividade física, ele começa a reduzir a dose do medicamento. Agora, se você tem depressão e ansiedade e é sedentário, você vai tomar muito mais remédio e é muito provável que o resultado não seja legal. A Sônia Frederico aqui Sônia, com a querida, gente. abraço. A Sebastiana Nares também. E a Maria Zalete, né? Você estava falando do último item ali, do incentivo da atividade física nas escolas. E ela fez um comentário, né, dizendo: penso que as escolas deveriam ter estrutura, né, para a prática de atividade física desde a educação infantil. Aí ela disse que infelizmente a realidade é outra. Se a criança é incentivada desde pequena, ela será uma adepta, né, da atividade física. E assim um adulto consciente da importância dessa prática mais saudável. Perfeito. Muito Falou legal, tudo, né? Falou exatamente tudo. isso, né? Essa prática ela deve ser incentivada desde a infância mesmo, né? Porque vira um hábito e aí o indivíduo pode seguir nesse ritmo para a vida toda. Quanto menos criança no sofá, jogando videogame, comendo salgadinho, melhor. É a regra, né? É isso mesmo. É desembalar menos, descascar mais, menos sofá. A molecada precisa disso. E o Marcelo Gino, né, nessa linha, ele faz um comentário bem bacana. Ele diz assim, que pela visão dele, as gerações futuras serão hospedeiras de doenças causadas pelo sedentarismo, pois dificilmente vemos jovens praticando atividade física. Infelizmente é assim, né? Porque é um caminho de evolução da medicina, porque a medicina realmente ela está mudando, principalmente nessa parte preventiva, que é o que a gente está fazendo aqui, mas as pessoas precisam botar em prática, né? E os jovens não são muito afeitos a isso. Mas também a medicina reativa, aquela medicina de tratar a doença, ela tem evoluído demais. A impressão que a gente tem aí é que em poucas décadas a gente vai conseguir eliminar muitas doenças, né, com a aplicação da nanotecnologia na medicina, o tratamento genético. Então é óbvio que a expectativa de vida ela ainda tende a aumentar, mas se esses jovens se apegarem a essas orientações, eu acho que isso é um trabalho que todos nós aqui, né, nós somos poucos, mas todos nós aqui da família Sede, da família da Live, a gente tem que disseminar esse tipo de informação. Porque quanto mais gente fizer isso, principalmente os jovens, se cuidarem direitinho, eles vão conseguir passar por um nível de expectativa de vida absurdamente alto. E talvez até a nossa geração consiga viver uma quantidade absurda de anos se a gente suportar mais, talvez 10, 12 anos com uma saúde boa. Mas você tem razão, os jovens, infelizmente, eles não estão se atentando a isso, né? A gente espera que isso mude. E é muito importante isso mudar a partir dos consultórios médicos, né? Que os médicos não façam só a medicina reativa, só a medicina de tratar a doença. Eu faço a medicina de tratar a doença muito bem, tá? Modéstia à parte, eu sou referência nisso.
Mas hoje que eu trabalho nessa parte preventiva, eu vejo que a minha medicina era falha, era incompleta, totalmente incompleta. Não tem como você ser um bom neurologista se você não conhece nutrição, sabe? Não tem como você ser um bom neurologista se você não entender quais são os fatores que protegem contra a doença cerebral. Eu não posso simplesmente tratar meus pacientes com Parkinson ou Alzheimer. É uma obrigação minha pegar os pacientes que não têm essa doença e fazer uma prevenção. Isso vai valer para os pediatras também, né? À medida que os pediatras vão evoluindo nessa parte de prevenção, isso vai ser muito importante, né? O indivíduo vai fazer lá, a criancinha vai fazer a sua puericultura, que é o acompanhamento ali na infância, e os pais já vão entender, né, que tem que mudar a dieta da criança, que não pode dar Coca-Cola para a criança tomar, que não pode ficar dando paçoquinha e Maria Mole para a criança comer, né? Que a criança tem que aprender a comer de forma correta. E é muito importante, tem alguns estudos nesse sentido, mostrando que o hábito alimentar que a gente impregna no cérebro da criança nos primeiros anos de vida é muito importante, porque ela vai criar uma memória alimentar. Então, se você tem lá a sua criança e você dá lá bastante verdura, bastante fruta para ela comer, ela vai gostando daquilo, né? Por outro lado, se você dá essas coisas que fazem mal, ela vai gostar daquilo também, né? Então, de onde tem que vir essa orientação? Tem que vir lá desde o pré-natal, já tem que começar a conversar com os pais, né? Depois o pediatra tem que orientar esses pais. Então, isso é uma questão de prevenção. Então, à medida que a medicina evolui nesse aspecto, eu acho que todas as áreas da medicina vão atuar mais de forma preventiva e os resultados vão ser muito bons. Isso aí. Ó, a Benedita Arruda com a gente, dando boa noite. A Miriam Martins, boa noite, Benedita. A Benedita Arruda é a Ditinha. É? Amiga do pai. Muito querida. É verdade? Sim. A Miriam, querida. Abraço, Miriam. A Miriam e também o Claudécio. por aqui. Eles devem assistir juntos. Maravilha de live, ela tá dizendo. O Legal, Eleutério, o Emura, tá o por aqui. Yukio, né? nosso ciclista preferido. Abraço, O Yukio. Fábio, por falar em ciclista, né? Fábio. O cabeleireiro Fábio ciclista. é o meu Fábio cabeleireiro. Olha só que serviço bom que ele faz, ó. E ele é ciclista, pedala muito. Muito querido, Fábio. Grande abraço, Fábio. A Maria Albertina de la Maria Albertina, querida, que é de Matinhos, mas está voltando para Rolândia. Pois é, ó. E a Lourdes Fernandes, lá de Najá, ela tá Lourdes, dizendo assim, querida. ó, doutor, eu danço umas 2 horas na piscina por dia, isso ajuda? Demais. Com certeza. Demais. Né? É um exercício aeróbico e sem impacto, né? Então É uma delícia, né? Nesse calor lá em Najá, imagina. Nossa, que é quente, que né? legal, que legal. Muito bom, um verdadeiro privilégio, né? Poder fazer isso. Então, deixa eu ver quem mais aqui. Ó. Nós temos algumas perguntas, por exemplo, que fogem um pouquinho da linha da atividade física. Podemos fazer aqui, aproveitar, né? Então, ó, a Cleusa Russo, ela quer saber se criança de 9 anos podem ter triglicerídeo alterado, melhor dizendo. Pode sim. É que essa parte de colesterol, triglicerídeo, né, dos lipídios, a maior parte ela é interna, né? Então, o fígado sintetiza muito triglicerídeo, muito colesterol. Eu diria para vocês que 90% é interno, 10% tem relação com aquilo que a gente ingere. Então, é claro que fazer a dieta é fundamental, mas tem muito de aspecto genético nisso, e é um problema do próprio organismo de produzir um excesso de triglicerídeo ou de algum tipo de colesterol, e nesse caso realmente é necessário um medicamento além das mudanças de hábito de vida. Agora, o triste é se você tiver essa tendência genética e não se cuidar. Aí realmente vai subir muito triglicerídeo, colesterol, e aí a chance de entupir a artéria vai aumentando. E isso não tem idade, gente, né? E hoje em dia, que as crianças estão muito mais sedentárias, comem muito mais errado, a gente está vendo esses problemas de colesterol, triglicerídeo e glicemia. Vejam bem, glicemia. Diabetes tipo 2 em criança. Antigamente isso era muito raro, né? Diabetes em criança era o tipo 1, que é aquele autoimune, que a criança tem que tomar insulina desde
de muito pequenininha. Hoje não, a gente está vendo o diabetes tipo 2, que é esse que aparece nos idosos, que está em excesso de peso. A gente está vendo, né? tá vendo isso em crianças muito jovenzinhas. Então, ó, e a Adriana Tobias, ela diz que tá bem desanimada, ela não tem, se sente muito cansada, mas também foi fazer, né, os exames e ela está com hipotiroidismo e por causa disso ela não tem ânimo para fazer atividade física, Então, essas o primeiro coisas. passo é tratar o hipotiroidismo, né? Porque o hipotiroidismo ele cursa realmente com dificuldade de movimento, com redução de energia, na verdade, né? Facilita o ganho de peso. Então, tem que ter um endocrinologista bom que trate a sua tiroide, que trate seu hipotiroidismo e, posteriormente, quando você tiver com esses hormônios tiroidianos equilibrados, então aí que vai ser a hora de começar a se exercitar. Muito bem, meu amor. Isso, encerramos as perguntas. Gente, foi muito também bom. Já estamos na hora, fomos né? quase pontuais, passamos só 5 minutinhos. E foi muito bom, uma honra vocês terem participado. Não percam a última live do ano, que vai ser na próxima segunda. A gente vai falar direitinho o que é exercício físico, o que traz benefício, o que é que não traz. Né? Então vai ser muito legal, vai ser a despedida do ano. Né? Uma honra vocês estarem acompanhando a gente. Mas ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Ano que vem é que vai ser bom. Então, vamos agradecer aqui aos nossos, né, participantes, colaboradores, o pessoal da Apsin também, que está aqui com a gente querida, sempre, um laboratório sério, ético, que nos patrocina, que nos apoia. Isso, e aí, pessoal, e vamos lá, olha, já tem resumo desta live lá no nosso canal, no YouTube, né, Dr. Milton Serri Medeiros. Isso. E é muito legal vocês copiarem o link desses vídeos, né, que são com informações condensadas e espalharem para as pessoas. Boas notícias precisam ser espalhadas. E aí aproveita também, vai lá no nosso canal, faz a sua inscrição, aciona também o sininho para você ficar sabendo. O like a gente adora, hein? Isso é muito bom. O primo Valtencir, abraço. Abraço, a muito Sônia bom. Freitas, a Lilian Cristina, né? Aqui agradecendo o pessoal da live, a gente também, muito bom. E é isso aí, pessoal. Semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui de volta. Enquanto isso, vão compartilhando a live inteira, né, o resumo da live, que isso daí tem que ser uma ideia a ser, né, difundida. Um abraço a todos e beijo, até logo. Tchau. Boa semana.